Ao longo dos últimos anos, temos visto a graça e bondade do Senhor sobre nossas vidas. A cada dia, experimentamos novos níveis do favor de Deus em nossa igreja. E por isso, estamos aqui para celebrar e agradecer tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Temos o privilégio de olhar para trás e admirar o imenso legado que carregamos, além de reconhecer o esforço de tantos irmãos e irmãs que se dedicaram a implantar o reino de Deus em nossa cidade. Falar desse grande projeto em Roraima é algo que me emociona. A Pastote hoje em Roraima, Boa Vista, é fruto de um grande sonho, de uma visão que Deus colocou no coração da nossa liderança, Pastor Eibe principalmente. Agora, é muito bacana porque esse sonho é de implantar o reino de Deus e várias igrejas em todas as capitais do Brasil. Tudo começou com uma reunião muito importante para nós. O pastor Eibe convidou um grupo de jovens, de mais ou menos 5 pessoas, e nós ficamos a noite inteira ele contando para a gente qual era a visão que ele tinha para o futuro a respeito do Atos em Ação. E ele foi explicar para a gente que ele sempre falava sobre esse Atos. E nesse dia ele passou a contar para a gente como que isso seria botado em prática. Ele disse que ele iria começar numa pequena cidade, aliás, numa capital pequena, para começar como um protótipo. A ideia era, nós vamos fazer tudo o que a gente vai fazer numa cidade grande, numa capital grande, no Atos, nós vamos fazer no pré-Atos, como uma experiência para ver o que dá certo, o que dá errado, para depois a gente entrar já de vez numa grande capital. Ele decidiu começar o pré-Atos em Boa Vista, e depois se estendeu começou o Atos em Fortaleza. Toda segunda-feira, durante o meu ensino médio, nesse período eu estava no ensino médio, o pastor Eibe reunia com os jovens, com alguns jovens para falar sobre a importância do evangelismo, a importância de cuidar de pessoas. E era um tempo muito bom, porque ele falava sobre Atos em Ação, como que nós íamos sair nas cidades evangelizando. E era muito legal que nós sonhávamos, né, como jovens. Nós vamos pregar em grandes estádios, porque ele falava isso, né? E nós pegávamos carona na fé dele, né? E claro, depois da nossa própria fé, acreditando que era possível. Aquele grupo de jovens, como a Miriam falou, foi impactado e internalizou essa fé em nós. Eu sempre tive chamado, sempre sabia que eu tinha chamado para a obra de Deus. Mas o interessante é que todos aqueles jovens que estavam nessa reunião hoje são pastores. Esse projeto começou realmente, eu acredito, quando eu vim trabalhar em Boa Vista. Eu trabalhando aqui, comecei a conhecer a cidade e aquele fogo continuou dentro de mim. Então eu liguei para o pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, e falei, olha, eu estou pensando em começar uma célula aqui, o que vocês acham? Eles super apoiaram. Então a gente começou uma célula na casa do irmão Alonso, que ficava ali no São Vicente, e essa célula foi crescendo e a gente mandando contato para Santarém, mandando foto, mostrando, e foi animando ao ponto de crescer e se tornar uma grande célula. Então eu deixei essa célula na mão do Adervani, que é filho do Alonso, que hoje é médico em Brasília, ele ficou cuidando dessa célula, e eu tive que voltar para Santarém para pegar treinamento lá, para vir com a equipe depois estava sendo formada lá. Nessa minha volta a Santarém, foi até um pedido da liderança, o pastor Eibe pediu que eu falasse para a reunião, para a cúpula da paz, e eles fizeram várias perguntas, quantas igrejas tinham aqui, como que era a cultura daqui, e eu expus tudo. Depois dessa reunião, eles decidiram fazer uma viagem de pesquisa. E ficamos uma semana, isso foi em fevereiro de 1999, pastor Eibe, eu, pastor Lima, naquela época missionário Lima, e nós ficamos uma semana, conhecemos a cidade de Mucajaí também, e foi uma semana que nós sondamos o terreno, vimos a cidade, e foi nessa viagem que nós identificamos o lugar que ia ser o lugar ideal para a nossa igreja. Era uma esquina bem localizada, próximo ao terminal principal de ônibus da cidade, em frente ao maior supermercado da cidade, naquela época chamava Botecão, e ali a igreja ficou bem vista, porque era uma esquina alta. Todos vão lembrar daquela época. E ali
foi onde inauguraríamos a igreja. Precisamos fazer uma grande reforma. E aí nós viemos uma equipe de 5 famílias para cá. No ano de 1999, veio a minha família do pastor Mike, a família do pastor Rai, do pastor Jorge e do pastor Sabá liderando a equipe. E foi uma viagem maravilhosa. Chegamos aqui, já tínhamos uma célula acontecendo, aquela célula que nós tínhamos começado. Só que antes, como eu vi que estava demorando, nós começamos a orar, buscar a Deus e sentimos de começar os cultos de celebração no quintal da casa do missionário Mike. E ao mesmo tempo também começamos os grupos pequenos, os life groups. E aí ficamos trabalhando uns 4 meses até que conseguimos inaugurar a igreja. Quando nós inauguramos a igreja, nós já estávamos com 5 life groups, 5 células poderosas. Estávamos muito felizes e alguns dias antes da inauguração, essa igreja iniciou debaixo de muita oração. Naquela época era horário de verão, então nós tínhamos a oração, nós saíamos, o céu estava todo estrelado ainda e nós de segunda a sexta, e eu pegava minha bebê com Lima e todos os casais com seus filhos, que nós não tínhamos com quem deixar, estavam lá na casa do pastor Sabá para orar e pensa na felicidade de toda a equipe. E quando chegou finalmente o dia da inauguração, foi esse sucesso todo, para a glória de Jesus, que o meu esposo falou. Nós inauguramos a igreja, como eu disse, num clima de muita fé, né? O pastor Ebe mudou para Boa Vista, ficou lá uma semana em jejum e oração. O pastor Geraldo também. E nós divulgamos em toda a rádio, televisão, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Panfletamos a cidade, colamos cartazes nos ônibus, nos muros, nos postes. Foi uma forma da gente divulgar a inauguração da igreja. Finalmente, no dia 18 de outubro, 17 de outubro de 1999, fizemos a grande inauguração ali no centro. E foi muito interessante porque nós contamos com a presença do governador, do prefeito, e eu lembro que o prefeito até falou, essa igreja vai crescer muito aqui nessa cidade, e graças a Deus aconteceu. Foi um grande espetáculo. Na primeira noite converteu 40 pessoas. No dia seguinte nós já saímos para visitar as pessoas. E aí foi um grande começo, foi maravilhoso. Daquilo que era um teste, um protótipo, se tornou uma grande igreja, uma enorme casa com vários cômodos. A cada dia que passou, mais pessoas se aproximaram e fizeram da Paz Boa Vista o seu lugar. E por força de trabalho, eu vim para esse estado tão maravilhoso. E isso era muito importante para nós, que tivesse a nossa igreja aqui. E Deus fez algo assim muito surpreendente. Por quê? Porque a igreja aqui começou em 99 e nós chegamos aqui em setembro de 2000, bem no início, né? Tava tudo começando ali no São Vicente, foi um tempo muito precioso. Então, praticamente, o nosso trabalho ficou em segundo plano, porque nós nos envolvemos com o evangelismo, com a oração. E, gente, muito legal contar para vocês que talvez ali em 2001 chegue uma família na nossa igreja, a primeira família venezuelana, a família Rodrigues, com a irmã Nolitza. E estar com a irmã Nolitza foi crescendo esse desejo, né? Com o passar dos anos, houve uma profecia num dos nossos acampamentos que a Igreja da Paz em Roraima começaria uma igreja em Venezuela, numa cidade chamada Maracaibo. Nesse mover, a Venezuela se tornava um sonho, porém nós estávamos trabalhando mesmo, era dentro de Boa Vista, e começou os projetos missionários, né? Algo que nos impulsionou muito. No 5º ano de existência, a Paz hoje já era a maior igreja da cidade de Boa Vista. Aí nós começamos a esparramar para o estado. Hoje estamos em quase todas as cidades do estado. Conseguimos também, pela misericórdia e graça de Deus, enviar uma equipe para começar um trabalho lindo na cidade de Maturim, que hoje é uma igreja poderosa que nós temos lá na Venezuela. O pastor Sabá, no nosso discipulado, teve uma conversa muito importante, foi o desafio de eu e a minha esposa e a nossa família, o desejo de começar um trabalho na Venezuela. Em janeiro de 2000,
janeiro de 2012, nós estávamos juntamente com o pastor Paulo Jeff, pastor Sabá, a família do cônsul na época, Efraim Flores, e a nossa família fizemos uma viagem em todas as capitais principais da Venezuela, só que esse cônsul, ele era de Maturim, então nós terminamos a nossa viagem de pesquisa ali na cidade de Maturim, e Deus foi confirmando tudo. E foi decidido que nós íamos trabalhar e começar a obra em Maturim, lá no estado de Monagas. E em setembro desse mesmo ano de 2012, nós estávamos sendo aqui na Pastote de Roraima, consagrados pastores. Nós fomos consagrados num sábado e fomos enviados na segunda-feira. E nós ficamos lá por 1 ano e pouco. E a inauguração da nossa igreja, propriamente dita, Paz Church, veio em 2013, né? Janeiro de 2013. E começamos a nossa igreja num hotel. E hoje nós temos milhares de pessoas congregando na nossa igreja, vários, né, voluntários, líderes de grupos pequenos, líderes de célula, temos líderes de ministério, tudo pessoa formada ganha na cidade. Consagramos e ordenamos vários pastores, temos campos e o que está acontecendo é algo extraordinário. Sempre que as pessoas vão em Boa Vista, eles me dizem algo depois, pastor, aquela igreja é avivada, é uma igreja cheia do amor de Deus, uma das igrejas mais amorosas que eles conheceram nas palavras dele. E a Paz Church é uma igreja referência hoje no nosso estado. É uma igreja missionária e isso tornou ela uma igreja referência, que acredita nas famílias, que preza por esses valores tão importantes da família, veio com um trabalho forte na sociedade, se estabeleceu levando o Evangelho de Cristo, simplesmente o Evangelho de Cristo na sua pureza, na sua integridade. E isso é uma marca da nossa igreja, é isso que tem chamado a atenção da sociedade. E aí cresceu e se expandiu, o lugar se tornou pequeno para o grande número de pessoas e veio então a necessidade, eu acredito que em 2008, de nós alugarmos um outro prédio, onde nós estamos até o momento aí na Liberdade, na Mário Homem de Melo, um espaço maior, que também logo se tornou pequeno por causa dessa referência tão boa que Deus nos deu de trabalharmos com família. Então mostra a seriedade e o amor dessa igreja por vidas, por pessoas. A nossa igreja ganhou proporções enormes para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das nossas aquisições, logo no início, nós adquirimos um sítio ali no Água Boa. Então é um local muito utilizado pela igreja, uma área muito boa. Hoje tem boas edificações e, bom salientar, tudo investimento dos nossos irmãos, os dízimos e as ofertas dessa igreja extremamente generosa. Tudo com um propósito, glorificar a Deus. E essa generosidade se estende ao ponto de nós adquirirmos uma área de terra aqui na cidade, nós adquirimos como igreja, com muito esforço, com muito sacrifício, com muita generosidade, e já começamos esse sonho que é construir a nossa nova casa. Nossa nova casa já começou, a estrutura já está lá, já está de pé, já está em fase bem adiantada, e Deus tem abençoado o nosso povo, tem prosperado as nossas famílias, nós temos visto isso, e não há coisa mais poderosa para a prosperidade do que a generosidade. Então, nós estamos muito felizes de fazermos parte da Paz Church Boa Vista, aqui em Roraima. Então, eu quero louvar muito a Deus por esse momento de celebração desses 23 anos de existência da Paz Church Boa Vista. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Ainda temos muito para fazer, ainda tem muitas famílias que precisam ser conquistadas nessa cidade. Tem 2 nações aí, fronteiras com o estado de Roraima. E eu queria te convidar, vamos continuar ganhando essas pessoas para Jesus. E parabéns pelos seus 23 anos de existência. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e parabenizar a Igreja da Paz pelos seus 23 anos, que tem realmente mudado a nossa história, graças a Deus e graças à sua liderança, né? A nossa liderança que nós temos aqui. Se nós estamos hoje aqui comemorando e parabenizando essa igreja pelos 23 anos e aos irmãos que fazem parte dela. Parabéns mesmo.
Parabéns, Paz Church Boa Vista, Paz Church Roraima. 23 anos de muito amor, família linda, família que não para de crescer. É só o começo, 23 anos é só o início de grandes coisas. Iremos realizar grandes sonhos juntos. Somos uma família poderosa aqui em Roraima que vai possuir as nações para a glória de Deus. Parabéns, Deus abençoe. Então, Paz Church, parabéns por 23 anos de muita vitória. E a Paz Church somos todos nós, né, amor? Ela é o presente também para cada um de nós. Para mim, esses 23 anos servindo aqui tem sido maravilhoso. Então, Miriam, são 23 anos de história, né? Isso. Parabéns, Paz Church Roraima, parabéns, Paz Church Boa Vista. Todos vocês fazem parte desse projeto. Feliz aniversário, 23 anos, com muita festa. Com muita alegria. Deus é bom em todo o tempo. Parabéns! Parabéns.